Juízes, capítulo 4. Débora. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam, Baraque filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com os seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes. Certamente irei contigo, contudo não será a tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali e separaram 10.000 homens que os seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tissaanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à sua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Cícera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário vivo. Cícera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Cícera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite. Deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Cícera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responda imediatamente não. Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo a Cícera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: venha e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Cícera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim, Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel.
A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-o sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo 5. A poesia e o cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade, todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Iavé, o Senhor. Ó reis, ouvi. Ó príncipes, escutai. A Iavé celebrarei, e sobre Iavé comporei e cantarei. Iavé, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu. Os céus se desviaram em gotas e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Iavé, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantastes, ó Débora, até que levantastes para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas. Considerai, escutai, é uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pode descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta. Acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então os nobres de fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes e de Zebulon os que conduzem o bastão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas e não foram. Por que te sentastes, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Ruben estava distante do local da guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Azer teve razão em não vir, afinal, mora no litoral e habita em cidades não muradas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naphtali nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram os reis de Canaã, guerrearam em Taanaque, junto às águas de Megido. Contudo, não conseguiram levar prata alguma, despojo algum. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, marcha com ousadia e determinação, sê forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra. Galopavam, galopavam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Eber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes serviu-lhe coalhada.
Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Cícera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou, sem vida. À janela, a mãe de Cícera se debruçava e contemplava o horizonte. Atrás da grade, ela queixava-se. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos? As mais sábias de suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto, e ela repetia para si mesma: eles devem estar repartindo os despojos, uma moça, duas moças para cada guerreiro. Finos tecidos bordados e roupas coloridas para Cícera, um enfeite, dois enfeites para o meu pescoço. Assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahvé, mas todos que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Juízes, capítulo 6. Gideão. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros. Impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhe exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo de Deus fala a Gideão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioash ben Aviezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou:
toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: Ai de mim, ó Senhor meu Deus! Eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: A paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: Separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a Deus Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para Yahvé teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas, como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: Quem fez isso? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinham sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: Traze para fora o teu filho. Ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: Defendereis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Por este motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Ierubbaal, Jerubbaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Conclamação à Guerra Santa. Neste meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiezeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Gideão pede um sinal de Deus. Então Gideão rogou a Deus: Se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia d'água. Gideão pede um segundo sinal. Contudo, Gideão suplicou a Deus: Não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho.